Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Grande Criador, eu preciso de Ti, juntamente com todo o Seu povo que crê em Sua palavra. Eles estão aguardando mais um pouco de alimento. E o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E hoje está em forma de revelação para ajudar sua igreja. Manifesta-te a nós em todo momento que temos necessidade, para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Não tem sido um ser humano. Em trazer uma mensagem não é difícil, pregar não é difícil pregar, mas quando se trata de uma revelação, e nesta revelação sempre Deus quer mostrar algo novo, então não pode ser o ser humano, não pode ser um homem, tem que ser Deus. O segredo, o grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. 393, Cristo é o mistério de Deus revelado, o grande segredo de Deus. Agora, cada vez que Deus manifesta, Ele é grande, mas Ele tem um segredo que Ele nunca contou para ninguém. Então, neste tempo, deste grande segredo, isto cega a sabedoria, o conhecimento do mundo, porque eles buscam Deus na sabedoria, na ciência, na grandeza, e Deus está revelado em simplicidade. Eles procuraram Deus nas grandes igrejas no tempo de Jesus, e Ele não estava lá. Ele estava na manjedoura. Eles procuraram Deus no meio dos homens e Deus estava no meio dos animais. Porque os animais sempre tiveram mais condições de detectar a mensagem, a presença de Deus, o homem de Deus. Sempre foi assim. Lá no tempo de Noé, nós temos este grande ensinamento. Quem foi que teve entendimento? Quem não tinha entendimento. E quem tinha entendimento, não alcançou o entendimento para poder entender a mensagem de Noé. Sempre foi assim. No tempo de Jesus também,
Foi desta forma: Deus estava manifestado e eles não viram. Irmão Branham diz que eles aguardavam Deus descer do céu numa escada cheia de luz, e quando isso aconteceu, era um bebê chorão lá no meio dos animais. Então eles não podiam encontrar, porque é um grande segredo de Deus que sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não conseguem compreender isto. Foi por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque estas coisas são escondidas dos sábios, dos instruídos, dos inteligentes, e revelada aos pequeninos. É a maneira de Deus trabalhar. Eles não entendem isto. Satanás não entende isto. Nenhum do resto deles entende isto. O irmão Branham tem que estar falando de uma coisa que é um grande segredo. E ele revelou todos os segredos. Mas o grande segredo, que Satanás não sabe nada dele, e que os inteligentes passou por alto esta manifestação, este grande segredo. Não pode ser outra coisa senão a terceira puxada. Irmão Branham vai mostrando isso daqui. Satanás não entende isto. O que Satanás não entende? A terceira puxada. Se as pessoas entenderam a primeira cura divina, a segunda, que veio uma revelação que estava na mente do povo, que estava no coração do povo, o profeta pôde manifestar aquilo. Mas e a terceira, que eles nunca entenderam? E que Deus disse para o irmão Branham não falar para ninguém. Então, irmão Branham diz: Satanás não entende isso. A única coisa que eu sei que Satanás não entende, falando do tempo do profeta, aquele tempo presente dele, não entende, era a terceira puxada. Tudo mais Satanás sabia. Irmão Branham disse: se você não fala, Satanás não sabe. Irmão Branham não falou, então Satanás não sabia. Este é o grande segredo, que irmão Branham diz que sempre a sabedoria do mundo passa por alto. Satanás não entende isto, nenhum do resto deles entende isto. Mas somente aqueles que são predestinados para entender. Como Deus e Cristo são um. Eles o farão 3 a cada momento, está vendo? Certamente o farão. Eles fazem dele 2, eles fazem dele 3, mas eles não conseguem ver o mistério de Deus em Cristo, que é o Pai no Filho. Eles nunca podem entender. Então começa com os pentecostais. O que Deus diz para o irmão Branham? Não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Aí depois, a terceira etapa. A terceira etapa não era para bebês pentecostais. A terceira etapa era para os eleitos. Era para o povo que cria no profeta. Não era para os bebês pentecostais. E a palavra de Deus foi esta: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. É gente dentro da mensagem que sempre pensou que sabe alguma coisa e deixa para trás o principal, que é a revelação, a manifestação de Deus no dia que a pessoa vive. Eu estou começando por aqui para me entrar no 7º selo, porque cada coisa que é feita não é feita pelo homem. Um homem não pode fazer. Um homem não pode abrir a palavra. A Bíblia diz que quem abre é o Cordeiro. Um homem não pode. O Cordeiro é Cristo. Cristo é Deus. Então,
um homem não pode fazer isso. O homem não pode abrir os selos. Um homem não pode revelar os trovões. Um homem não pode pregar a terceira puxada. Tem que ser Deus. A palavra, em cada época, ela foi Deus. A criação, o homem não pode criar. É Deus no homem que cria. Então a gente tem aqui uns parágrafos só para ajudar um pouquinho. Ele diz: elas não estavam ali antes, mas o Criador, Deus, operando através de um homem, criou coisas, um gênero vivente. Lá no tempo de Moisés, haja rãs e houve rãs e assim por diante. É o mesmo Deus que opera em cada tempo. Aí no 474, Cristo é o mistério de Deus revelado. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Agora, todos nós sabemos que Deus e Cristo se tornou um. O que as pessoas não sabem é que Deus e Brana se tornou um. Quando vem a manifestação da coluna de fogo e da coluna de anjos, a nuvem de anjos que apareceu, aquilo ali era Deus mostrando que ele e o mensageiro do dia era um. Assim como ele foi um, Deus em Cristo, com o nome Jesus, agora ele era um também, Deus com um novo nome, Brana. Mas os sábios, os inteligentes, não vão ver estas coisas. Eu vou chegar lá, que o irmão Brana, outra vez, dentro do 7º selo, ele fala sobre isso, que as pessoas não estavam vendo, e pessoas que estavam andando com ele, que conhecia ele, não estavam percebendo isso. Este é o grande mistério do amor de Deus, que Deus e homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem um. Deus e homem eram um ali, no tempo de Jesus. Deus e homem são um aqui, no tempo de Brana. Será que as pessoas podem entender isso? O povo da mensagem pode entender? Se eles entendessem, eles ficavam quietinhos. Eles ouviam a palavra, eles deixavam a palavra os dominar. Mas eles não param para ouvir a palavra e deixar a palavra dominá-los. Deus e homem eram um ali, Jesus. Deus e homem são um aqui. Era em Brana, Deus e homem são um. Porque essa é a manifestação. Você não pode falar do entre meio. Não pode. Deus e Paulo foi um. Deus e Lutero e Wesley foi um. Você não pode falar no entre meio, porque ele não é um com o homem no entre meio nas eras. Ele é um com o homem A e Z. Ele é um, certo? Ele é um lá do começo, Jesus, e aqui, Brana. Primeiro e último, ele é um. Mas no meio que nós tivemos os mensageiros, não era um, certo? Deus e aquele homem, a gente pode pregar que ele era um, porque Deus falava através dele, mas eles não eram um na manifestação da encarnação, como foi William Brana. Vou repetir outra vez. Acho que essas coisas, o povo da mensagem precisa de ouvir, porque isso aconteceu. Você não pode fazer isto negar, e você não pode fazer isto ser verdade hoje numa manifestação. Você tem que ver isto ser verdade ontem na manifestação. Cristo e Brana, alfa e ômega. É isso que eu quero que você entenda. A coisa toda é Deus e homem um. Deus e homem
eram um ali. Eu já estou falando Jesus, porque aonde que você vai colocar isso? Deus e homem eram um ali, que não está escrito Jesus. Mas quem é que não sabe que é Jesus? Deus e homem era um ali. Deus e homem são um aqui. Então a coisa era presente. Está vendo? Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo a preeminência, isto é o primeiro lugar na vida da pessoa. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que ele pudesse estar em Cristo e Cristo em nós, e todos nós juntos um. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele revelou a Cristo, revela-o aqui, o sobrenatural, poder criador. Oh, que coisa! O mesmo Deus que pôde dizer isto a Moisés, venham rãs, o mesmo ser pôde se levantar ali, esta água se transforma em vinho. Está vendo? Amém. Está isso correto? Amém? Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. Esta é a sua manifestação. Mas tem hora que a pessoa vê. Lá em Moisés, ele vê Deus sendo um em Moisés. Mas eles não podem ver Deus sendo um em Brana. E são as manifestações que Deus veio na terra. Isso é o que ele está revelando. Isso é o que ele está tentando fazer. É a própria palavra de Deus revelando isso. Mas mostra que o homem não pode criar. Deus é o Criador. E não é mais o homem. É Deus o Criador no homem. O qual é sua igreja agora. Amém? Agora, Deus no homem. Irmãos, quando o irmão Brana fala sua igreja, ele não podia falar ele. No tempo de Cristo, que manifestou foi para a igreja. No tempo de Brana, o que Deus manifestou foi para a igreja. A igreja que tinha que ver, mas a manifestação era Jesus. A igreja tinha que ver, mas a manifestação era Brana. E as pessoas não conseguem ver estas coisas. 263 do 7º selo. Mas você recorda quando ele me levou ali em cima e disse: esta é aquela terceira puxada e ninguém saberá disto. Você recorda disto? A congregação diz amém. As visões nunca falham. Elas são perfeitamente a verdade. Agora observe, lembram da visão da constelação? Aí ele fala assim: Charlie, aqui está você. Um irmão daquele tempo do irmão Brana, daqueles dias da manifestação. Irmão Brana dizendo: Charlie, aqui está você. Algo está acontecendo. Eu lhe disse nesta semana que você tem estado ao redor, mas eu gostaria de saber se você observou isto. Porque ele disse: tem acontecido coisa esta semana que eu sei que vocês não estão percebendo. Está acontecendo, está ao redor do povo, a coisa está manifestada, mas vocês não estão vendo. Agora aqui ele está falando com o irmão: Charlie, aqui está. Algo está acontecendo. Eu lhe disse nesta semana que você tem estado ao seu redor, mas eu gostaria de saber se você, está indivíduo, se você, não é se vocês não, se você observou isto, se você, Charlie, observou isto. Recorda da constelação, da visão dos anjos, quando eu saí daqui para ir para o Arizona? Você recorda de senhores este o tempo? Você recorda disto? Observe, houve apenas uma grande explosão do trovão e 7 anjos apareceram. Está isto correto? Amém.
uma explosão de trovão, 7 anjos apareceram. Eu quero ler um parágrafo antes aqui para você, 175 do 7º selo, onde o irmão Branham diz: e você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou, o segundo anjo, uma trombeta soou, quando ele enviou. Notem, mas quando os selos foram anunciados, estavam todos em uma grande coisa divina, para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta, e os 7 selos foram rompidos. Um som de trombeta. Não é 7 trombetas agora. As trombetas aconteceram, estou falando de trombetas gentias, porque tem as 7 trombetas judias, mas tem estas trombetas gentias. Então estou falando destas gentias, como cada mensageiro foi um trombeteiro. Cada mensageiro foi o pregador, o que trouxe um som, como de trombeta, para o povo. E Cristo estava por detrás de cada mensageiro deste. Mas quando chegou no 7º selo, ali estava apenas uma trombeta e 7 selos foram rompidos. Bom, para que você entenda mais um pouquinho, eu tenho aqui coisas simples, mas é bom para nós lermos. Abertura do primeiro selo, Apocalipse 6, 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Eu não sei se vocês têm lembrança, que animal era este? O cordeiro estava abrindo o selo, um dos selos. Aí ele ouviu um dos 4 animais. Tem 4 animais. Tem o leão, tem o boi, tem o homem, tem a águia. Apocalipse 4, 7. Mas quando foi abrir o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais. Então, ou ele é o leão, ou ele é o boi, é o homem, ou é a águia. Mas nós sabemos quem ele é, porque o irmão Branham diz que era o leão. É o leão que apareceu para fazer isto. Já no primeiro selo aparece o leão. Você não tem que contar os outros animais agora, você tem que ver a abertura do selo. O primeiro selo teve um leão. Isso combina com a Bíblia? Combina. Apocalipse 10, 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, o leão veio manifestar na abertura do primeiro selo. A voz que clamou naquele instante, vem e vê, era o leão. Leão é Cristo, leão é a palavra original, diz o profeta. Então ele estava dizendo para quem? Para o 7º anjo. Por quê? Porque o leão veio manifestar em Apocalipse 10, 3. Antes ele era o cordeiro, mas agora ele veio em Apocalipse como o leão e manifesta nos dias do profeta para poder abrir os selos. Por isso, no capítulo 5 você vai ver que João diz: o leão venceu. Ele não diz o cordeiro, ele diz: o leão venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. O leão venceu. Mas quando João olhou para ver o leão, quem ele viu? Um cordeiro. Ele viu um cordeiro, porque ainda não era o tempo do leão aparecer. O leão apareceu como um vencedor em Apocalipse 10, 3. Certo? Ele manifestou para abrir o primeiro selo, não no tempo de João. No tempo de João,
lá atrás, foi apenas um símbolo. Ele manifestou para abrir os selos no tempo do irmão Branham como um leão, isto é, uma palavra pura, uma palavra original. Cristo agora, não cordeiro, mas um leão. Amém? Eu gosto disso. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para você, sobre o que o irmão Branham está falando para o irmão Charlie. Uma explosão de trovão, 7 anjos apareceram. Irmãos, não foi 7 trovões, escuta bem, uma explosão de trovão, 7 anjos apareceram. Esta explosão de trovão era a explosão do 7º trovão. Uma explosão de trovão era o ministério do profeta naquele dia, que estava mostrando a explosão de trovão. Aí apareceu 7 anjos. Você vai ver os 7 anjos das 7 eras da igreja, aí apareceram naquela nuvem de anjos. Mas por que apareceu? Porque houve uma explosão do trovão. Ah, se eles pudessem receber esta simplicidade. Aí o irmão Branham continuou, olha a revelação. E eu vi o cordeiro quando ele havia aberto o primeiro selo. E eu ouvi como se fosse voz de trovão. Uma das 4 bestas disse: vem e vê. E aquilo ali era o leão dizendo: vem e vê. Porque o leão venceu. João, o leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Mas ele só pode mostrar e aparecer como leão depois que ele fez o trabalho intercessório de cordeiro durante 2 milênios. Aí ele aparece quando vem a explosão do trovão. 7 anjos aparecem e aí aparece o leão. Ele brada como leão. Ele não é mais cordeiro, ele é um leão. Houve um trovão, 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia desta era. Escuta, houve um trovão. É o 7º. Houve um trovão. 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia desta era, diz o profeta. Então era o 7º trovão, que ao soar o 7º trovão, e o povo não percebeu, por isso o irmão Branham pregou a mensagem e diz: vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E eles não conseguiram ver isso daqui. Mas observe, um trovão, que é o 7º trovão, 7 mensagens estavam seladas. Quando esse trovão soou, então tirou o selo de 7 mensagens, que só podiam tirar os selos no último dia desta era do profeta. Veio o que eu quero dizer? Eu não sei, a congregação aqui diz amém. Aqui nem amém falou. Se eles dizem amém, não estava entendendo. E quando a gente nem amém fala, será que a gente está entendendo alguma coisa? Eles disseram amém, mas o irmão Branham já disse que eles não entenderam. Era um trovão soando. A mensagem do profeta é um trovão. Quando esse trovão soa, sai 7 mensagens. Desde Paulo até Branham. Mas não é que vai soar lá o primeiro selo, não. É o trovão aqui. Quando soa o trovão, o 7º trovão, o 7º anjo, o 7º selo, o 7º mensageiro, quando soa a sua mensagem, é um trovão, então aquilo vai desatar 7 selos.
vai revelar para nós 7 mensagens. Por isso, o irmão Brana pregou a revelação dos 7 selos, e não só de 6. 7 selos. 268. Agora, você observou a parte misteriosa desta semana? Ele está falando aqui com a congregação, mas ele citou o nome do irmão, Charlie. Você observou a parte misteriosa desta semana? É isto que é. É isto que tem sido. É um trovão que soou. E 7 mensagens têm sido reveladas. Você tem observado isto? Você observou o que aconteceu esta semana? A parte misteriosa? Ele diz, é isto que tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Essa revelação, para você conhecer que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome, o último eleito já entrou. Para você precisa ter revelação, como o irmão Brana mostrou aqui nesta mensagem. O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Satanás não entende isto, nenhum do resto deles entende. Mas somente aqueles que são predestinados para entender. Tem hora que nós queremos que todo mundo entenda, irmão, não vai entender. Ainda estamos no tempo que muitos membros estão precisando de tapinha nas costas. E ter uma mensagem como o William Brana pregou, e um pastor como o William Brana, não é fácil. Billy Graham vem e prega e ganha 30.000 pessoas. Volta um ano depois, Billy Graham mesmo dizia, não encontro 30. Aí o que Billy Graham diz? Sabe, o erro é de vocês ministros, vocês obreiros, pastores. Eu venho e prego e vocês ficam com o seu pé lá em cima da escrivaninha e não vai visitar esse povo. O William Brana diz diferente. O William Brana diz, eu queria que ele entendesse que não é isto. Não é problema dos pastores estar sem visitar as pessoas. O irmão Brana diz, sabe o que acontecia com Paulo? Ele ganhava 1, quando ele voltava tinha 10, 12. Por quê? Ele ganhava 1 e ficava ensinando aquele 1, mostrava aquele 1 a realidade, a verdade. Aí ele ganhava outro. Você pode ver que hoje no nosso ministério, ovelha gera ovelha. O que eu faço é pregar, é ensinar e mostrar o caminho. Ovelha gera ovelha. Nós não temos um povo chorão, carente de visita pastoral. Nós temos um povo que deseja ouvir a palavra, ouvir a mensagem. E era isso que o William Brana pregou. Ele diz, não é o que Billy Graham tinha dito, que o povo não permaneceu porque faltou visita. Não estamos firmados nisto. É muito bom isto. Mas as pessoas estão firmadas na revelação. Eu visito o sul de 2 em 2 meses. Eu visito aqui, estado de São Paulo, Paraná, 5 meses, de 5 em 5 meses. Eu visito aqui São Paulo e Minas também, 3, 4, 5 meses. Vai uma visita. Tudo bem, eu visitei o Nordeste uma vez. Quem está lá até hoje. Uma vez só eu visitei. A gente vai visitar o Norte 2 vezes por ano. É bom isso daí, sim, mas não é tudo. Quantas vezes eu fui na África? Nenhuma. Quantas vezes eu fui em Portugal? Nenhuma. Como que eles estão firmes? Pela palavra, pela revelação. Não é o calor humano, que é muito bom, mas não é o calor humano que faz cristianismo.
É o crente e a palavra se tornando um, assim como Deus e Brana foi um. A gente tem que alcançar esta revelação. Nós estamos nas denominações cheias de desejos de visita. Me visita, faz algo por mim, me dê força, me dê uma palavra, vai na minha casa, faça algo. Os de Deus é a revelação que sempre está operando no seu coração, que faz deles crentes fiéis, crentes firmes. As pessoas estão firmes não é por minha causa. Irmãos, tem que ter um ministério no dia, porque não é o ser humano, é Deus. O ser humano só fala, o ser humano lê a mensagem, o ser humano prega, mas não é o ser humano. Eu estou aqui, não tem sido o ser humano. Para ter o povo que nós temos, para ter a unidade que nós temos com esse povo no Brasil e no estrangeiro, essa unidade que nós temos, isso aqui não tem sido um ser humano, isso é Deus, isso são os anjos do Senhor, que é a sua palavra, que é manifestada, que é pregada, prega a mensagem, esse povo fica firme, eles ficam sozinhos, você vai lá, eles estão firmes, sabe, são revelados. O que o William Branham diz aqui? Satanás não entende isto, nenhum do resto deles entende isto, mas somente aqueles que são predestinados para entender como Deus e Cristo são um. Tem que ser predestinado para entender que Deus e Brana foi um, que Deus e essa mensagem que você escuta nesse último dia, que não precisa de pastor ficar chalerando você, Deus e esta mensagem é um, e se você quiser, então é Deus com esta mensagem em você, se tornando um. Aí faz de você um verdadeiro cristão. Estamos cheios desse tipo denominacional, que precisa de visita para eles ficar firme, para eles ficar forte, porque sempre a gente pregou, não pode ficar uma brasa sozinho, tem que ajuntar com as outras. Não é? Achamos que isso é verdade. Para poder ficar no calor, você fica no calor sozinho. Você recebe a palavra, aquela palavra te aquece, você está sozinho, sem a esposa crer, sem o marido crer, sem os filhos crerem, sem a família crer, você fica sozinho, você não vai dar mau exemplo, mau testemunho, há algo dentro de você. Esta mensagem te revelou, esta mensagem te segura, não sou eu que seguro ninguém, não tem sido um ser humano, para eu visitar, cada vez que eu vou visitar um grupo, tem gente nova lá, mas eu não vou lá, eu não estou lá todo dia, pessoalmente, mas eles escutam pela internet, eles escutam pelos DVDs, são pessoas assíduas nisto, não precisa da minha presença, porque o que eles precisam é Deus, o que o povo precisa é Deus, Deus numa mensagem que te pastoreia. Se Deus não está numa mensagem, você precisa de muitos homens ao seu lado, bater no seu ombro, pedir ajuda, ore por mim, sai pedindo oração para Franca inteira, para o Brasil inteiro, porque não tem fé. Quando você tem fé, você pede a oração e fica ali firme. Como o irmão Brana fazia no seu dia, ele orava, como T.L. Osborne diz, ele mandou um espírito surdo e mudo sair. T.L. Osborne dizia, ele falou baixinho no ouvido da pessoa. Já não escuta mesmo? Adianta você gritar? Espírito surdo e mudo, saia desta criança e nunca volta mais. E sabe o que T.L. Osborne diz? E ele ficou parado ali,
esperando aquilo sair. Ele sabia que ia sair. E logo ele diz: está abençoado, está curado. Como ele sabia? Deus e o homem se tornou um na cura divina. Você tem que entender que Deus e o homem têm que se tornar um na revelação. É Deus e você. Eu creio nesta mensagem. O que me segura, o que te segura é a mensagem, não sou eu. Não é a minha presença, porque eu não sou de conversar, eu só converso no púlpito. Fora disso eu não tenho assunto. O que é que tem te segurado? Que tem te fortalecido? É a palavra. É uma mensagem que o mundo não tem. Como você pode ver isso daqui? É um profeta que ensinou estas coisas. Satanás não sabe, ninguém sabe disto. Mas você foi predestinado para entender isso daqui. E tem gente que não foi predestinado para entender. E se não foi, não queira colocá-la para dentro, deixa ela em paz, até que ela por si sinta, ao ver seu exemplo, seu testemunho, sua fé. O que as pessoas têm visto aí fora é isso no nosso ministério. Eles veem como que esses irmãos ficam firmes, não tem pastor perto. É pastor virtual, é pela internet. Eu nunca vi isso, não entendo isso. E eles ainda sabem explicar para eles: vocês vão à igreja, mas nós não. Nós já estamos na igreja. Vocês têm que sair de casa para ir na igreja, mas nós estamos dentro de casa com a nossa igreja. E tem a mensagem através da internet. Agora nós temos essa oportunidade de sair de casa e vir para a igreja. E tem hora que nós não estamos tão animados quanto esse povo lá está animado. Nós não mostramos tanta vida quanto esse povo mostra que tem vida, sozinho. Eles não são melhor que nós, nem nós melhor que eles, mas é reconhecimento que a mensagem que tem sido pregada não é um ser humano. Não tem sido um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor, nos dias de William Branham, para revelar aquela coisa misteriosa que eles não estavam entendendo, e que até hoje os Estados Unidos não entendem, e que muitos da mensagem não entendem. Essa coisa revelada não foi para eles, e não era um ser humano. Eles olhavam no ser humano, eles pensavam que é Branham que vai fazer isso. Branham era só a tenda onde Deus habitou. É sua tenda. Você tem que ser a tenda, o tabernáculo, o templo onde Deus habita. E Deus é o que? A palavra do dia. Deus não é apenas a mensagem do Calvário. Deus não é apenas a mensagem de Isaías, uma mensagem de cura divina. Deus não é apenas a mensagem dos dias de William Branham. Deus é uma mensagem misteriosa que William Branham não pôde pregar. Ele diz que estas coisas aconteceriam. Deus faria isto por nós. Ele não pode fazer no seu dia. Então você tem que agradecer a Deus. Não é um ser humano, é Deus. Amém? Aí você vê toda esta explosão do trovão, ele explodindo, e você sabendo o que são estes trovões. Ele explode, e quem aparece? Um leão. O que está dizendo? Dizendo para o trombeteiro, para o sétimo anjo: vem e vê. Vem aqui e vê. Olha para você ver o que é isto. O que você pensava que era o Espírito Santo, venha cá e veja. Que era exatamente no primeiro selo que estava escondido, e que o irmão Branham, antes da revelação, ele pensava que era a igreja primitiva, era o Espírito Santo, aquele primeiro selo. E aquilo era o anticristo. Mas o leão veio falar. Mas o leão não falou nos dias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. O leão falou nos dias de Apocalipse 10:3. Aí que o leão falou. Durante as eras, ele falou
agiu como cordeiro, perdoando os pecados, mas nos dias que ele saiu do trono, em Apocalipse 10, ele já bradou como leão e disse: vem e vê, vem sétimo anjo, veja o que é isto agora. Você pregou e não sabia, mas agora veja o que é isto. Esse daí não é a igreja primitiva, isso não é Cristo, isto é o anticristo. Foi o que Deus mostrou para ele quando o leão apareceu. Quando o leão aparece, é que você tem a revelação. Por isso o leão não podia aparecer nos outros mensageiros, tinha que ser cordeiro. É o cordeiro que abriu cada selo. Mas nos dias do leão, é exatamente os dias que revela cada selo que o cordeiro abriu. O cordeiro abriu em cada era aquele selo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o leão revelou isto para nós. Obrigado, Senhor. Eu sei que só o Senhor pode alimentar o seu povo. Eu só posso ler, pregar e estar certo que isto é verdade, Pai. E que o Senhor está manifestado hoje através da revelação que todos nós temos comido aquele livrinho que o seu profeta alcançou graça para poder mostrar para nós, porque o Cordeiro revelou e trouxe para ele nos dias do leão, que ele veio e falou como leão. Ajuda esse povo, Pai, a entender a voz do leão, que é a voz da revelação. Em nenhum tempo a pessoa tem revelação, senão quando o leão fala, e o leão veio falar. Que tempo? O leão veio falar no tempo que tinha águia na terra, no tempo que tinha um profeta na terra. Que unidade, Senhor, deste ministério para os dias do seu profeta, trazer a mensagem do Senhor como um leão e uma águia. Ele era a águia do dia, o profeta do dia, para poder trazer toda esta revelação. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Para você e para mim, ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com grana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está
com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará